Bom dia, tudo bem? Vamos lá a nossa correção da prova de noções de medicina legal do concurso que teve no último final de semana. Eu demorei um pouco, mas foram questões técnicas, já estão resolvidas e vamos partir para a correção de prova, certo? Nós vamos começar primeiro aí com a prova de noções de medicina legal. Vamos à primeira questão, sobre perícia como conjunto de procedimentos técnicos que tem como finalidade o esclarecimento de um fato à justiça, assinale a afirmativa correta. Ok. Primeiro, o laudo pericial sempre será um documento sigiloso. Sempre. Essas palavras são perigosas, né? A perícia não pode ser negada às partes pelo juiz ou autoridade policial. Gente, as partes são, interessadas também no processo. Então, essa questão de não poder ser negada, também não corresponde. O juiz não ficará adstrito ao laudo, ou seja, ele não ficará restrito apenas ao laudo, podendo rejeitá-lo no todo ou em partes. Isso faz sentido. Ele não necessariamente precisa acatar o laudo, assim como o inquérito policial, ele é um caderno de investigação, Se o judiciário, o Ministério Público entender que aquele caderno ele não é interessante para a investigação, de nada vai valer as provas produzidas, e assim o laudo também, Então, essa questão seria a questão correta. O juiz, ele não fica restrito apenas ao laudo. Tem várias outras provas no bojo do processo e ele pode rejeitar esse laudo no todo ou em partes. Continua a perícia pode ser substituída pela confissão do acusado, mesmo quando a infração deixar vestígios? Não. Se ele confessou, ótimo, é uma coisa, mas a perícia também comprova vários outros tipos de metodologia, de instrumentos utilizados. E a última aí, a perícia é um ato de instrução exclusivo da fase do inquérito policial, não podendo ser realizada na fase do processo penal. Essa alternativa está incorreta, senhores? Ela pode sim ser usada na fase ainda aí do processo penal. Então, a questão correta é essa aqui. O juiz pode sim rejeitar em parte ou em todo. Ok? Relacione as etapas do rastreamento de vestígio que compõem a cadeia de custódia, listadas a seguir, as respectivas características. Gente, a cadeia de custódia está prevista na Lei 13.964. E a questão das etapas da cadeia de custódia está prevista no artigo 158B dessa lei, ok? Então, realmente existe fixação, isolamento, reconhecimento, descarte e processamento. Não nessa ordem, Mas nós vamos fazer aqui agora e vamos conseguir identificar. Vamos lá? Bom, ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a produção de prova processual. Isso é qual fase? Reconhecimento. É um ato de distinção. Você vai olhar e vai ver se aquele objeto ele realmente tem interesse para a produção de prova pericial. Então, esse aqui seria a alternativa 3. Descrição detalhada do vestígio como foi encontrado na cena do crime. Essa é a fase da fixação. Então, a fixação é o número 1. Ato pericial propriamente dito, manipulação do vestígio e confecção do laudo. Então, essa fase é a fase do processamento. Ele é a número 5. Ato de evitar que se altere o estado das coisas, preservando o ambiente imediato
mediato e relacionado aos vestígios do local de crime. Isso se relaciona a quê? Ao isolamento do local, para que não haja vício, né? E, por último, liberação do vestígio mediante autorização judicial. Liberação de vestígio, destruição, descarte. Então, descarte do vestígio é a última alternativa. Então, qual seria a alternativa correta dentre todas essas aí? A letra D, né? 3, 1, 5, 2 e 4. Ok? Então, essa aí é a alternativa correta. Letra D. Próxima questão. Sobre a identificação humana, assinale a afirmativa incorreta. Pessoal, os senhores lembram que a gente falou em sala de aula, quem me acompanhou em sala de aula, que nós falamos sobre vários métodos de identificação? Dentre eles, havia, né, DNA, identificação pela ossada, identificação pelos dentes, pela face, né, pelas papilas. Então, vamos seguir aí. Sobre a identificação humana, assinale a afirmativa incorreta. O exame de DNA é sempre a melhor opção para a identificação de remanescentes humanos. Correto. O DNA é sempre a melhor opção, ela é a mais eficaz, inclusive. O exame odontológico para identificação depende do confronto de informações ante-mortem e pós-mortem. Esse finalzinho aqui matou essa alternativa. Tá errado. Os ossos do crânio e da pelve permitem a estimativa do sexo do indivíduo. Crânio e pelve? Por métodos não métricos ou morfológicos. A pelve, ela permite identificar a estimativa do sexo, sim, né? A questão da morfologia. E a próxima alternativa, a primeira fase da identificação necropapiloscópica busca coincidências entre as figuras delta, arco, presilha externa, interna e verticilo. Gente, errada essa questão aqui, ok? Por último, alternativa, são necessários 12 pontos coincidentes e nenhum excludente para a comprovação da identificação necropapiloscópica. Gente, aqui não fala nem o estado em que o cadáver se encontrava. Então, como que nós vamos afirmar alguma coisa nessa questão também, né? Então, a questão correta é a do DNA. Ela é a melhor opção para poder identificar. É utilizada, inclusive, como a primeira, né, técnica de identificação de cadáver em caso de desconhecido. Certo? Próxima questão. Eu vou deixar a 64 por último, porque eu trouxe uma fotografia para poder ilustrar essa questão sobre o anel de Fish, certo? Vamos pular para 95 e depois a gente volta naquela ali como último. A tanatologia forense estuda, por meio da cronotanatagnose, a sequência de fenômenos cadavéricos para determinar a hora da morte. Nós falamos várias vezes sobre isso, em sala de aula, nos slides. Então, sobre esse período, assinale a afirmativa correta. O resfriamento é o primeiro sinal de morte. Gente, está lá nas fases de identificação de morte. E o resfriamento, ele não é um dos primeiros sinais. A putrefação tem início após 48 horas da morte. Quem estudou comigo também sabe que essa questão está incorreta. A rigidez cadavérica é o primeiro sinal de certeza de morte. Também essa questão está correta. A rigidez cadavérica e a putrefação são sinais precoces de morte. Precoces? Tardios, não? Né? E a última, o período de incerteza corresponde às primeiras 6 horas após a morte. Bom, a questão não fala qual foi o tipo de morte, fala de morte num contexto generalizado e, para fins de doutrina, né,
o período de incerteza, se realmente houve óbito ou não, são realmente nas primeiras 6 horas. Tem gente que tem uma doença, acho que catalepsia é o nome dela, que ela aparenta estar morta, mas não está morta. E, né, mesmo assim, independente de qualquer outra situação, quando não há uma evidente, né, uma evidência no cadáver ali que não há mais outra possibilidade de vida, declarada a morte. Mas, para fins de doutrina, essas primeiras 6 horas após a morte, né, de certa forma elas são aguardadas para que realmente haja confirmação, e aí já vão começar, né, a sequência após a morte, né, a rigidez cadavérica, a questão da ausência de respiração, a não atividade mais do coração pulsando sangue, e por aí vai. Então a alternativa certa aí é a letra E. Gente, os elementos da balística terminal são importantes para estimar a distância entre a vítima e o atirador. Sobre o anel de Fish, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. Primeira alternativa A. Só existe em disparo a curta distância. Letra B. Corresponde aos orifícios de saída de arma longa. Letra C. É formado por orla de equimose, escoriação e enxugo. Letra D. Está presente em orifícios de entrada com cano encostado. E a última é formada por zonas de tatuagem, queimadura e esfumaçamento. Gente, realmente, para quem não chegou a ver nenhuma ilustração sobre, né, o anel de Fish, é uma questão que traz alguma dúvida. Eu, particularmente, ficaria na dúvida sobre a letra C e a letra E. Por quê? Parecem muito, estão próximas, mas há uma diferença muito grande. A alternativa correta, antes de mostrar a foto, é a letra E. É formado por orla de equimose e enxugo. A alternativa certa aí é a letra C, certo? Vou mostrar para os senhores aqui abaixo o que é esse anel de Fish. Então vamos lá, deixa eu só engrossar o pincel aqui e vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai observar, né, nessa figura aqui, isso aqui é a pele íntegra do indivíduo, certo? Aqui no meiozinho é o orifício de entrada. Certo? E aí que vem a parte interessante. Como assim, professor? A orla de queimadura, esfumaçamento ou a zona de tatuagem é essa daqui, escura. Então, aqui é a orla de escoriação. Esfumaçamento. E tatuagem. A gente não vê muito falar sobre a zona de tatuagem. Eis a zona de tatuagem. E onde está esse tal desse anel de Fish, professor? A orla de escoriação, de enxugo, né, e equimótica, é essa orla que se cria aqui em volta. Então, esse aqui é o anel de Fish, né? Então, aqui é conhecido também como orla de escoriação
Depois eu vou corrigir uma outra escoriação de enxugo. E equimótica. Nesse aqui é orla de... Só um minuto. Aqui é orla de queimadura. Desculpa, gente. Queimadura. Certo? Então, esse anel que se forma aqui é o sinal do anel de Fichte. Ok? Então, temos corrigido aí a prova de noções de medicina legal. Para quem me acompanha, né, nas aulas presenciais, né, no cursinho, para quem acompanha o material que ficou gratuito aí esse tempo todo, não estava uma questão difícil, né, bastava a questão de leitura e também de senso comum das coisas, né. A questão da cadeia de custódia não é uma coisa difícil. Eu falei, apesar de não ter sido a minha matéria, não ter sido eu a lecionar, mas eu falei muitas vezes sobre a questão da cadeia de custódia, a questão do laudo. Nós falamos em sala de aula também sobre identificação humana. Falamos várias vezes, citamos vários exemplos, né, de como que poderiam ser feitas as identificações. Essa parte da balística realmente a gente não abordou ela a fundo, né? Mas a tanatologia forense nós falamos sim. Nós falamos várias vezes sobre elas. Então, das 5 questões aí, 4 nós falamos dentro de sala de aula. Ok? Espero que os senhores tenham gostado. Minhas correções são sempre coloridas, né? É um arco-íris de correção, mas eu prefiro assim. Quem quiser continuar estudando comigo, só acompanhar o canal. Nós vamos dar início aí, né, a matérias relacionadas à prova da Polícia Civil do Espírito Santo, principalmente no que fala sobre o estatuto, né, e quem tiver interesse aí, é só seguir o canal, né, e apertar o gostinho, pra gente poder continuar aí criando conteúdo para os senhores e ajudando aí a passar no próximo concurso, porque aqui a gente estuda até passar e não para passar. Ok? Vejo os senhores na próxima correção. Um abraço.